Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais o exercício de construções geométricas. Temos aqui no quadro um triângulo, este ângulo é 54 graus, este ângulo é 24 graus, este lado aqui tem a mesma medida deste lado, desse segmento, e nós queremos saber o que? A gente quer descobrir o valor deste ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de x. Bom, perceba que nós temos um ângulo aqui ó, de 24 graus, né? E esse 24 graus é um ângulo bastante sugestivo, porque a gente conhece aquele triângulo, que é o triângulo de 24 e 30 graus, e o seu complementar, que é o triângulo isósceles de 6 graus e 6 graus. E esse 54 aqui, ó, se a gente fizer 30 mais 24, dá 54. Então, é possível a gente aproveitar este fato e construir um triângulo aqui, nesse sentido aqui, ó, de ângulos de 30 e 24. Né? Porque se a gente construir um triângulo nesse sentido, nessa direção, já que aqui vale 54, então este ângulo aqui se transforma num ângulo externo deste triângulo. E daí a gente pode colocar, por exemplo, o 30 graus aqui, o 24 aqui, né? Ou o 24 aqui e o 30 graus aqui. Talvez seja mais interessante a gente colocar o 24 nessa posição e o 30 nessa posição. Porque se a gente fizer isso, né, colocar o 24 nessa posição e o 30 nessa posição, o triângulo grande, ele é um triângulo isósceles, né? Porque nós temos um ângulo de 24 aqui, um ângulo de 24 aqui. Então, talvez seja mais interessante a gente colocar o 24 aqui e o 30 aqui. Porque nós já ganhamos um triângulo isósceles e a gente consegue deslocar esse lado vermelho para o lado de cá, ó. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou colocar aqui no quadro um prolongamento, né? A gente vai construir esse triângulo aqui do lado esquerdo, ó, que é aquele triângulo especial do qual a gente está falando desde o início dessa série, né? Desses triângulos complementares. E a gente consegue construir aqui em cima dele, ó, o seu triângulo complementar, né? Lembre que a gente consegue encaixar esse triângulo aqui de 6 graus em 6 graus, né? Ângulos de base igual a 6 graus, de modo que este lado aqui, ó, seja exatamente igual a esse, né? O lado adjacente ao ângulo de 30 graus, nesse triângulo, tem a mesma medida desse segmento e desse segmento aqui. Então, é isso que nós vamos fazer. A gente vai construir o complementar deste triângulo exatamente aqui em cima, como a gente viu nos vídeos anteriores. Então, está aí, ó. Já coloquei aqui, ó, essa cor verde, porque este lado aqui que é adjacente ao ângulo de 30 graus e oposto ao ângulo de 24 graus, ele tem a mesma medida desses dois segmentos desse triângulo isósceles, né? Os lados desse triângulo isósceles. E perceba que nós ganhamos aqui ó, um ângulo de 30 graus. E daí a gente pode usar um critério das construções geométricas para construir um triângulo equilátero a partir deste ângulo aqui de 30 graus, ó, com este lado. Né? Se lembre que existe um critério, né? A gente pode pegar aqui, ó, construir um triângulo equilátero nesse sentido. Aqui a gente vai colocar 30 graus. Esse lado aqui vai ser lado verde, né? Esse pequeno triângulo aqui a gente vai construir de modo a ele ser equilátero, justamente porque estamos usando um dos critérios em que, ao observarmos numa figura um ângulo de 30 graus, é possível a gente fazer um triângulo equilátero. E é isso que eu vou fazer agora, construir o triângulo equilátero. Então aqui vale 30 graus, né? Porque aqui nós já tínhamos 30, daqui eu coloquei 60 graus, e aqui eu coloquei 60 graus. Agora perceba que nós temos aqui ó, um triângulo isósceles, né, que a gente pode formar. Então, se eu ligar aqui ó, esses dois pontos, ó, então nós formamos aqui esse triângulo isósceles, em que este ângulo aqui de cima ele vale 36 graus. Então, os ângulos da base devem ser 72 graus e 72 graus, né? Porque 72 mais 72 dá 144. 144 mais 36 dá 180 graus. Agora, perceba que essa reta aqui, ó, essa reta, ela é uma mediatriz desse segmento aqui do triângulo equilátero, né? De um desses lados do triângulo equilátero, porque aqui a gente tem uma bissetriz, ó, 30 graus, 30 graus. Então, esta reta
ela é uma bissetriz deste ângulo de 60 graus, e portanto, como esse aqui é um triângulo equilátero, nós estamos diante, ó, de uma mediatriz. Então, todos os pontos que estão nesta reta aqui, ó, vão equidistar dos extremos desse segmento aqui, ó, vão equidistar desses dois pontos, né? Então, em particular, este ponto A, ele é equidistante desses dois pontos. Então, se a gente pintar esse segmento aqui de azul, esse segmento aqui, ó, ele vai ter a mesma medida do segmento azul. Só que perceba que a gente tem que tomar um cuidado com esses três pontos aqui, ó, o ponto C, o ponto A e este ponto aqui de baixo. Porque pela figura, parece que eles são colineares, né? Mas a gente ainda não tem certeza que eles são colineares. A gente simplesmente ligou esses dois pontos, né? Esse ponto aqui de baixo e o ponto A. Bom, este ângulo aqui a gente conhece, ó. Porque nós conhecemos os ângulos desse triângulo, né? Os ângulos desse triângulo isósceles aqui em cima, ele vale 6 graus, 6 graus. Aqui nós já temos 60, aqui nós já temos 72. Para fechar os 180, aqui a gente vai ter que colocar 36 graus. 6 mais 6 dá 12, né? 12 mais 60 mais 36 mais 72 vai dar os 180 graus. E como esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, porque ele tem lados azul e azul, né? Eles têm lados de mesma medida. Então, este ângulo aqui de baixo, obrigatoriamente precisa ser 36 graus. Agora, como eu falei para vocês, a gente queria justificar que esses três pontos aqui, este e este, eles são colineares. Como que a gente pode mostrar que eles são colineares? Bom, se a gente somar, ó, se a gente pensar que isso daqui, a gente não sabe que isso aqui ainda é um triângulo, né? Porque a gente não sabe se esses três pontos, esse e esses, são colineares. Mas se a gente somar os ângulos internos aqui, ó, esses ângulos aqui, ó, esse de 108, né? Mais 36 mais 36, ó, 108 mais 36 mais 36 dá 180 graus. Isso é suficiente para a gente mostrar o quê? Que esses três pontos aqui, eles são colineares. Justamente porque este objeto aqui, ó, este objeto que eu estou pintando, ele tem três ângulos, né? Este e esse. A gente soma esses três ângulos dá 180 graus. Então, nós estamos diante de um triângulo, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. E, portanto, acabamos de justificar que os pontos C, A e esse ponto aqui de baixo, que eu não dei nome para ele, eles são pontos colineares. E perceba que, feito isso, né? O que nós vamos ter agora? A gente observa na figura que existem dois triângulos que são congruentes. Então perceba que isso aqui agora se transformou num triângulo, ó. Esse objeto aqui se transformou num triângulo que eu estou pintando em azul, justamente porque esses pontos C, A e esse aqui de baixo, eles são colineares, como eu já falei. E perceba que esse triângulo aqui, que eu acabei de pintar, ele tem lados vermelho, 54 e verde. Nessa figura, existe um outro triângulo com essas mesmas características, lado vermelho, ângulo de 54 e lado verde, que é justamente esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele tem lados vermelho, ó, ângulo de 54 e lado verde. Pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos, eles são congruentes. Então, vamos colocar aqui, ó, pelo caso lado, ângulo, lado. Os dois triângulos, eles são congruentes. E os ângulos deste triângulo aqui, eles estão completados, né? E perceba que o ângulo de 30 graus, ó, o ângulo de 30 graus, ele olha para o lado verde nesse triângulo. Observando este triângulo aqui, quem que olha para o lado verde? É este ângulo aqui, ó. Então, este ângulo, ele vale o quê? Ele vale 30 graus. Só que ele é um ângulo externo a esse pequeno triângulo, ó. Como aqui nós já temos 24 graus, e como esse 30 graus é um ângulo externo, né? Então ele vale a soma desse mais esse aqui, que só pode ser, portanto, 6 graus. E era justamente esse ângulo que nós queríamos descobrir, né? Este ângulo aqui, que é o ângulo X, vale exatamente 6 graus. Usando essa ideia de triângulos complementares, né? E usando também esse critério de construção aqui desse triângulo equilátero. Então é isso, pessoal.
Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais!